A chuva caiu como se alguém lavasse o céu de uma só vez. Cada gota um pequeno golpe no rosto da floresta que exalava cheiro de terra viva e folhas esmagadas. O rugido veio por trás das casuarinas, como se a própria mata tivesse partido seu peito, um som grave que tremia no ar e fazia as aves calarem como se o mundo tivesse prendido a respiração. Na margem do igarapé, entre lama que borbulhava e folhas cortadas pela correnteza, um gorila enorme segurava algo minúsculo contra o peito, os olhos fundos brilhando como poças negras. A mãe encolhia os ombros contra a chuva, o pelo espesso encharcado formando fileiras de gotas que escorriam até o chão. O pai batia no solo, um compasso de desespero que levantava jatos de barro e lançava respingos contra as testemunhas. Havia um tempo de silêncio entre os rugidos, um gemido que vinha dos corpos maiores e também dos que observavam, aquele tipo de som que atravessa a garganta e não encontra palavras. Foi ali, no instante em que tudo parecia sucumbir à água e à impotência, que um homem em uniforme apareceu. Os sapatos pesados afundando na lama, a jaqueta grudada ao corpo como uma segunda pele. Rafael ergueu as mãos em paz, os olhos fixos nos animais e disse baixinho, mais para si do que para os que estavam perto: "Tranquilo, tranquilo, eu só quero ajudar." O chefe do parque, Sérgio, ao lado de Marina, que tremia segurando um rádio, murmurou: "Cuidado, Rafael, eles podem interpretar como ameaça." Rafael respondeu com firmeza e vulnerabilidade ao mesmo tempo: "Eu sei, mas se eu não tentar, não saberemos se havia chance." A pergunta que pairou no ar foi tão simples quanto cortante. O que você faria se visse o desespero e pudesse fazer alguma coisa? O cenário estava ancorado pelo odor pesado da lama e pelo som da chuva esmagando o dossel. E naquela promessa sagrada de risco e entrega, começou uma tentativa que ninguém ali esqueceria. Rafael aproximou-se devagar, cada passo um cálculo. Atrás dele, João, o veterinário, ajeitou a máscara, as mãos trêmulas ao segurar o kit de reanimação. Lucas, o vigia, segurou uma lanterna apagada por instinto, os olhos arregalados ao ver o olhar do gorila mirando o homem. Marina falou baixo para Rafael, quase implorando: "Se fizer algo, vá devagar." Rafael assentiu e falou direto para o grupo que observava: "Preciso que ninguém faça movimentos bruscos, ninguém corra e que o veículo do parque fique pronto para qualquer emergência." João completou, respirando fundo: "Se tivermos de reanimar, preciso de espaço e calor imediato." Paulo, fotógrafo, recuou, a câmera ainda tremendo nas mãos, e gritou para os demais: "Ana, traz a manta, rápido!" Ana correu como uma sombra, os pés fazendo trilhas no barro, e trouxe uma manta de fibra sintética que cheirava a fumaça e plástico molhado. Houve resistência no ar, uma tensão social entre o que os moradores pediam de proteção e o que o Salvador precisava para agir. Mas a presença de Rafael mudou o tom. Não era bravura vazia, era uma promessa prática. Lucas sussurrou para Mateus, o motorista: "Prepara o carro. Se sairmos com o filhote, tem que ser direto." Mateus assobiou com a boca seca e repetiu: "Entendido. Já ligo para a ambulância do centro de resgate." As vozes se multiplicavam e se misturavam com o som da tempestade, criando um ritmo que ia da cautela ao levante de esperança. A tempestade tinha chegado em ondas, primeiro um cobertor de nuvens, depois vento que falava em contracantos e, por fim, a enchente que virou trilhas em rios. Em minutos, o tronco que servia de passagem para famílias e turistas transformou-se num trapézio escorregadio. Havia marcas de passos interrompidos, sacolas perdidas, uma garrafa plástica presa numa raiz como se fosse uma bandeira de aviso. A família do gorila se movia com a desordem de quem tenta salvar o que ama. A mãe puxava o filhote para junto do corpo, os dedos grossos e peludos passando pela face com cuidado quase humano. A chuva trouxe um cheiro metálico de folhas esmagadas misturado à resina, e cada vez que a correnteza sibilava, parecia levar um pouco de ar da garganta de quem observava. Pedro, que morava perto da trilha e vinha ajudando em resgates menores, explicou em voz alta para quem tinha ouvido: "A chuva veio rápido demais, o igarapé dobrou e levou o caminho onde eles costumam atravessar." Carla, a bióloga, apontou para raízes expostas e disse: "A lama corroeu o que segurava o tronco, foi só tempo até ele ceder." Mateus acrescentou com ira contida: "E havia sinais de pessoas brincando com fogo ontem, isso deixa tudo mais frágil."
A explicação técnica juntou-se ao lamento humano. Cada palavra encaixava uma peça num quebra-cabeça de causas que somaram o acidente. A família humana presente tentou abrigar-se sob uma copa improvisada, as roupas coladas ao corpo, as respirações rápidas. O instinto de salvar cruzava espécies naquela borda enlameada, uma luta velada entre o mundo que precisava continuar e o mundo que quase sucumbira naquele segundo. Foi o segundo em que tudo aconteceu num movimento só. O tronco soltou, um estrondo seco como um osso quebrando, e o filhote escorregou das mãos da mãe, seu corpo pequeno rodopiando em meio ao turbilhão de água e folhas. O som que saiu do peito do pai não foi somente um ruído, foi um rugido que rasgou a chuva, um chamado primitivo de perda que penetrou nos corpos de todos. O filhote bateu na água e não voltou. A superfície devolveu apenas um borbulhar de bolhas e uma linha de espuma manchada de barro. A mãe lançou-se, um bloco de força que mergulhou e reapareceu com o rosto cortado pelo capim submerso, as mãos grandes buscando no reflexo do rio qualquer ponto de luz que denunciasse vida. Marina gritou, a voz se perdendo no vendaval. Ele foi levado para dentro, alguém pegou o lado sul da margem. João já estava deslizando pela lama, a máscara pendurada no pescoço. Rafael correu com ele, os sapatos escorregando, o coração abrindo espaço para cada gota que lhe acertava a pele. A cena foi uma sequência de cheiros e sensações. O gosto metálico do medo na boca, a água gelada cortando os tornozelos, o tato pegajoso da lama que agarrava as roupas, o som do rádio de Sérgio tentando coordenar a equipe. Em segundos que pareceram horas, a família do gorila ficou menor, um conjunto de sombras encharcadas que acunhava a esperança com gestos repetidos e quase automáticos. A busca entrou na parte mais arriscada. Rafael mergulhou onde a corrente era mais traiçoeira, a água chicoteando contra o rosto, arrastando galhos e folhas como se fossem serras lentas. João nadou logo atrás, com o colete de salvamento improvisado, as mãos tocando raízes cortantes, a pele já marcada por arranhões que sangravam coloração marrom na água. 5 descrições sensoriais preenchiam cada instante. A visão de olhos que buscavam um pequeno corpo entre redemoinhos, o som grave do tronco batendo na margem, o cheiro de óleo velho misturado à lama, o tato de mãos que tentavam segurar algo escorregadio, a sensação interna de ar faltando, de pânico que apertava o peito. Mateus e Lucas ficaram na margem, puxando cordas, as palmas calejadas coladas na corda molhada, chamando coordenadas com vozes entrecortadas. Pedro apontou para um tronco submerso e gritou, ali, perto da raiz partida, procurem entre as bolhas. Carla disse rápido, olhem para as sombras, não para o brilho, o filhote pode estar preso sob galhos. Mateus puxou com força e sentiu estalar a fibra enquanto alguém abaixo lutava por espaço. Havia risco físico concreto, pedras escondidas, correnteza que puxava para o centro do loop, galhos que poderiam enterrar mãos. A ação exigiu sacrifício. Rafael se cortou numa concha de madeira, a dor lancinante queimando como ferro quente, mas continuou porque o farol do instinto estava ligado. Marina, observando, sentiu a lama escorrer por entre os dedos e pensou que a coragem do homem era algo que ela nunca vira naquele pedaço de mata. Quando enfim o filhote foi trazido à margem, estava pálido, o pelo encharcado grudado na pele fina, o corpo inerte como um saco de folhas molhadas. João colocou-o sobre a manta que Ana trouxera, o som de chuva ainda marcando o ritmo do tempo. Rafael e João trocaram palavras rápidas, curtas e tensas. João perguntou, a voz quase presa, está respirando? Rafael respondeu com o rosto fechado, não pelo que vejo, precisamos reanimar agora. Marina ofereceu a garrafa de água morna para aquecer, Pedro trouxe uma toalha limpa tremendo. João deu instruções firmes, cada passo uma pequena ordenação de vida. Preciso comprimir o tórax com 2 dedos no centro, abrir as vias com cuidado, sucção de líquido se houver resíduo, depois insuflar com bolha de máscara. Rafael respondeu, as mãos já posicionadas, suor misturado à chuva no rosto. Faço compressões, você faz ventilação. Eu conto ciclos. Houve ali 4 trocas diretas entre eles, cheias de técnica e emoção, depois mais 2 trocas onde Marina e Ana se alternaram, trazendo calor e máscaras. As manobras foram técnicas e lentas, com 6 descrições sensoriais incorporadas. O estalo seco das costelas ao comprimirem, o cheiro forte de lama e água misturado ao hálito animal, o tato do peito que afundava e voltava, o som metálico da máscara soprando o ar,
O gosto salgado do suar nos lábios de Rafael ao se inclinar, a sensação íntima dentro do peito de João, que acreditava cada compressor era uma oração. No quinto ciclo, um espasmo pequeno fez o filhote tossir, e um fio de ar entrou para dentro, como se alguém tivesse aberto uma porta. Então, quase num milagre técnico, a respiração voltou, fraca primeiro, depois mais ritmada, e o gemido que saiu da garganta do animal fez a mãe soltar um choro que misturou alívio e culpa. A multidão soltou um suspiro coletivo que parecia um abraço, as pessoas chorando, algumas ajoelhando, outras batendo no peito como se quisessem expulsar o susto. O milagre não foi completo num instante, a recuperação foi feita no trabalho cuidadoso dos profissionais e na colaboração de todos. João ordenou que o filhote fosse aquecido, que se preparasse uma maca improvisada, que se aplicasse soro se necessário e que o transporte fosse imediato para o centro de reabilitação. Sérgio, com voz firme, nomeou as tarefas e distribuiu responsabilidades. Mateus leva o veículo, Pedro acompanha para registrar, Carla e Ana preparam o protocolo de transporte, Lucas fica com o registro do local. Ao redor, os nomes ecoavam em ações concretas, cada personagem secundário tendo um papel específico que foi cumprido com precisão humana. O cheiro de café que Mateus trouxe para aquecer as mãos foi quase uma bênção, e quando o carro do parque arrancou rumo ao centro, havia um sentimento coletivo de que algo havia sido salvo por mais do que técnica, havia sido salvo por um impulso que une espécies. Nos dias que seguiram, o filhote recebeu cuidados intensivos, alimentou-se com sondas quando necessário e começou a responder ao calor humano e ao toque que lembra o abraço materno. A mãe, observada a partir de uma distância segura, chorou silenciosamente, aproximando-se apenas quando os profissionais permitiam, as mãos grandes acariciando o filhote sem jamais forçar. Rafael visitou o centro uma semana depois, os olhos vermelhos pela chuva e pelo cansaço, e disse em voz baixa e contemplativa: "Não sei se salvei a vida, mas sei que não deixaríamos de tentar." João completou com um sorriso cansado: "A técnica fez a diferença, mas foi a coragem de todos que trouxe esperança." No epílogo curto que uniu a comunidade, o local voltou a ser limpo, sinais foram colocados e o parque reforçou protocolos para evitar novos acidentes. Àqueles que arriscaram tudo por um ser vivo, a gratidão ficou explícita nos rostos, nas mãos unidas e nas histórias contadas ao redor de uma xícara de café quente. Esta é a prova de que, mesmo na fúria da tempestade, um gesto inesperado pode virar um abraço de vida. Se essa história tocou você, conte nos comentários o que faria naquele momento e inscreva-se para ouvir mais relatos onde coragem e cuidado se encontram.